e a situação que acontece em relação às ameaças ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bom, nessa novela Ramagem, vamos abrir aí mais um capítulo. O deputado federal que está foragido nos Estados Unidos, ele desafiou o ministro do STF ontem a enviar um pedido de extradição dele. Aí ele postou um vídeo nas redes sociais e ele afirmou que só vai voltar para o Brasil se a ação dele for analisada pela Justiça dos Estados Unidos. Vamos ouvir o pedido dele aí. Se o Alexandre de Moraes quiser trazer algum pedido para a minha extradição, ele vai ter que remeter para a análise de um juiz federal americano toda a ação do golpe que me envolve e o presidente Bolsonaro. Então, eu peço, traga para a análise dos norte-americanos essa ação do golpe. E nós vamos ver uma resposta enfática dos norte-americanos do que é uma juristocracia, uma ditadura, uma arbitrariedade que assola o Brasil agora. Ele quer que a Justiça dos Estados Unidos analise a ação dele, faz essa ameaça a Alexandre de Moraes. Ele está foragido nos Estados Unidos e foi condenado a 16 anos de prisão pela trama golpista. O deputado federal afirmou que a viagem para os Estados Unidos foi feita com conhecimento do governo norte-americano e que ele se sente seguro por lá. Está sendo, de certa maneira, protegido pelo governo dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes decretou a prisão de Ramagem depois de um pedido da Polícia Federal. Ele não poderia ter deixado o Brasil sem autorização da Justiça. A Câmara dos Deputados também informou que não autorizou a missão de Ramagem no exterior. E, segundo a Câmara, ele apresentou atestados médicos de 9 de setembro a 8 de outubro e depois de 13 de outubro a 12 de dezembro. Então, ele está ainda com um atestado médico na Câmara dos Deputados. Alexandre de Moraes já pediu para que Hugo Motta também entre com algum processo de cassação, já que ele foi condenado, ele tem que perder os direitos políticos e até agora nada. Para quem está conosco na TV, é um intervalo, mas a gente segue falando sobre a situação de Ramagem aqui pelo YouTube. Vai lá para o nosso YouTube, UOL no YouTube, tem muita gente conosco por lá. Vamos lá, professor Mairovich, vou começar da parte jurídica agora. Pode isso? Ele foragido da Justiça, fazer um vídeo, né, nas redes sociais, ele está com as redes sociais ativas, faz ameaça a Alexandre de Moraes e ainda pede para que o caso dele seja analisado pela Justiça americana. Bom, qual é a estratégia dele? Continua uma estratégia igual a de sempre, ou seja, golpista, de desrespeito à Constituição, de desrespeito ao direito internacional público, de desrespeito ao direito das gentes. No que ele vai querer se apegar, e isso é importante. Atenção, o Brasil tem um tratado de extradição com os Estados Unidos. É um tratado antigo, que data de 1965. Esse tratado relaciona os crimes pelos quais cabe um país ou outro, porque é um tratado bilateral, então relaciona os crimes onde pode haver pedido de extradição. Mas existe nesse tratado uma exceção. Fala não caber, atenção, não caber extradição em crimes políticos. Qual é a roupagem? Quais são as vestes falsas que colocam o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro de perseguidos políticos? Então eles querem entrar por aí. Agora tem uma exceção que eles não falam. A exceção diz que mesmo se o crime tiver natureza política, isso não vai ser levado em conta quando o objetivo do extraditando foi atacar o sistema do Estado democrático constitucional, que é o caso, é o que eles fizeram e a razão da condenação. Não sei se deu para perceber, Fabiola, mas eles querem agora fazer o jogo de perseguidos políticos, que é o jogo de sempre. É o jogo já conhecido. Então eles querem se colocar em panos de perseguidos políticos. E o que ele faz? Numa violação
ridícula à soberania nacional. Ele diz que quer ser julgado pelos Estados Unidos. Então vamos pensar como vai ser o procedimento da extradição, que não é, atenção, não é favorável ao Brasil. Qual é o procedimento? O procedimento, uma vez o pedido aportando nos Estados Unidos, vai para a Secretaria de Estado. Professor, só segurei que a gente está voltando agora. Muito interessante isso que o senhor está explicando. Acho muito importante a gente voltar com isso, trazendo em detalhes. Estamos de volta para quem estava nos acompanhando aí na TV, estava no intervalo. O professor Mairovich está falando aqui sobre essa tentativa de Alexandre Ramagem usar, né, os artifícios de um perseguido político, né, para conseguir essa proteção